Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise histórica dos dividendos da WEG, uma das empresas mais queridas e mais rentáveis da Bolsa Brasileira, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação da WEG, uma WEG 3, lá no início de 2013, você teria pago por volta de R$ 4,07 naquela época, sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, de 2013 até o final de 2022, ela já pagou R$ 2,14 de dividendos por cada ação, ou seja, apenas com os dividendos que você teria recebido de volta, você teria recuperado mais de 52% de todo o capital que você teria investido naquela empresa. E o seu yield on cost atual seria de 13,6%. O que é o yield on cost? É basicamente os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, divididos pela cotação que você comprou as ações lá no passado. Ou seja, quanto de dividendos que você está recebendo agora em relação ao seu custo de aquisição, ao preço que você pagou lá no passado. E, como nós sabemos, pelo fato dessa empresa ter uma qualidade muito acima das outras, o mercado precifica ela a múltiplos muito altos. Mas como ela teve um belo de um crescimento dos lucros e dos dividendos, como nós podemos ver no gráfico do meio da tela, esses dividendos atuais distribuídos são muito relevantes em relação ao preço que foi pago lá no passado, ou seja, para quem pagou lá no passado, hoje em dia está recebendo um yield muito relevante em relação aos dividendos atuais. E esse é um dos principais pontos que ajudam a investir em empresas que têm a capacidade de crescer os dividendos com o passar do tempo. A tendência é que com esses dividendos crescentes, o seu yield on cost aumente cada vez mais. E por isso que não é muito bom a gente olhar para os dividendos apenas do curto prazo dessas empresas. E como nós podemos ver, de fato, historicamente o mercado sempre precificou a empresa num patamar para que, independentemente do payout, que é quanto do lucro dela que ela transforma em dividendos, que ela distribua, independente do payout, ela sempre tem um dividend yield baixo. O que é o dividend yield? É o total de dividendos que ela pagou num ano específico em relação à cotação que as ações estavam naquele ano. Como nós podemos ver nesse histórico aqui que eu trouxe de 2007 até o ano de 2022, numa média esse dividend yield dela ficou em 2,2%. Ele nunca foi muito alto. Então podemos ter uma noção já que essa empresa teve crescimento dos dividendos, pagou dividendos em todos os anos ali, teve uma constância nesse crescimento, como nós podemos ver nesse gráfico aqui, mas historicamente nunca foi uma boa pagadora de dividendos em questão de dividend yield no curto prazo, ok? Agora a questão é, os dividendos da WEG são sustentáveis? Daí aqui eu tenho uma regrinha de bolso, bem simples, mas que é bom para a gente ter uma noção inicial, mas para fazer um investimento nas empresas é sempre bom fazer um estudo mais aprofundado. E qual que é essa questão aqui? Um payout de até 60% eu considero um payout sustentável, porque ainda sobra pelo menos 40% do lucro da empresa para que ela possa continuar reinvestindo e crescendo o negócio. E no caso da WEG, nunca ultrapassou 60%. Desde esse histórico que eu puxei do Status Invest de 2006 até o ano de 2022, ela teve constância na distribuição de dividendos e ela nunca pagou mais do que 60%. Então, um histórico impecável de lucros e de dividendos que essa empresa teve. Aí um outro ponto que eu gosto sempre de trazer, se é que corre algum risco desses dividendos serem cortados. E daí aqui eu gosto sempre de trazer a margem líquida, que de uma maneira bem resumida, o que a margem líquida é? A empresa ela gera uma receita, gera um dinheiro inicial com as suas operações, e daí desse dinheiro é descontado salários, é descontado impostos, é descontado, por exemplo, aluguéis, que a empresa paga para os imóveis que ocupa, imóveis de equipamentos, ou melhor, aluguéis de equipamentos, enfim.
o que sobra lá no final é o lucro líquido. E a margem líquida mostra para nós quanto que esse lucro líquido é em relação àquele montante inicial que a empresa gerou, ok? Bom, e de uma maneira bem geral também, uma regrinha de bolsa que eu gosto sempre de seguir, eu gosto de empresas que numa média tem uma margem líquida superior a 10%. Porque mesmo que essa empresa passe por crises, que eventualmente as empresas vão passar, ela tem uma margem alta o suficiente para que ela possa espremer e continuar gerando resultados e não precisar interromper a distribuição de dividendos. Mas como nós podemos ver no caso da WEG, é justificado o porquê que o mercado precifica ela a múltiplos tão altos. Em nenhum ano sequer, desde 2008, ela teve uma margem líquida abaixo de 10%. O pior ano dela foi em 2012, com 10,6%. Então, é mais um ponto aqui que a WEG passa com louvor por esse filtro. Aí, quando ela costuma fazer os anúncios de dividendos dela, ela costuma fazer em fevereiro, março, junho, julho, setembro e dezembro, de acordo com o histórico dela, pelo menos foi o que foi contabilizado dentro da plataforma do AGF+. Porém, quando a gente pega dentro do Status Invest, eles fizeram um mapa de calor dos pagamentos dos dividendos. E, como nós podemos ver, ela tem uma previsibilidade tão grande que, pelo histórico que eles puxaram de 2008 até o ano de 2023, em todos esses anos ela pagou dividendos em março e em agosto. Aí a questão é, será que esse histórico está totalmente correto ou tem alguma distorção aqui dentro do Status Invest? Pelo menos é a informação que eles têm disponível na plataforma deles. Agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nos últimos 10 anos, caso nós não considerássemos os dividendos? Basicamente, você teria tido uma rentabilidade explosiva de 969% e meio, caso você tivesse investido nessa empresa, que já é uma rentabilidade muito interessante, mas ainda tem um pequeno incremento se nós considerarmos os dividendos que essa empresa pagou nesse período, fazendo com que a rentabilidade do investidor saltasse de 969% para 1.043%. Como nós podemos ver, já que historicamente essa empresa nunca foi uma empresa com pagamento de dividendos que geraram dividend yields muito altos, então acabou que teve pouca relevância no resultado final, mas ainda assim não é de se desprezar, não é mesmo? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todos os dias, ok? Inclusive, no dia da manhã eu pretendo trazer mais um outro vídeo sobre a WEG, trazendo os preços teto com base nos dividendos que ela distribuiu nos últimos anos e com base na projeção de dividendos dos analistas para o ano de 2023, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!